Senhoras e senhores, Walter dos Santos, mais uma vez gravando um vídeo para vocês aqui no canal. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês de uma reportagem que saiu no UOL Notícia. Ele fala o seguinte, das 16 desculpas mais criativas que os motoristas, ao ser multado pela lei seca aqui no estado de São Paulo, nos recursos eles colocam algumas desculpas. O Detran fez uma seleção das principais desculpas mais engraçadas que os motoristas colocam nos seus recursos. E eu vou aproveitar isso para fazer uns comentários depois de que isso não deve ser usado em recursos. Por quê? Porque os recursos, o órgão público, o Estado, enquanto administração pública, ele não pode ter dó da pessoa. Se ele tiver dó, ele comete inclusive um crime, né? Que é ou de prevaricação ou de condescendência criminosa, entre outros, né? Para ser mais simplista para vocês não ficar preocupado com tecnicismo jurídico. Mas aqui no começo da reportagem eles selecionaram 16 desculpas mais engraçadas. E o Detran disponibilizou isso no Facebook deles e o UOL foi lá e fez uma reportagem. Ele coloca aqui, ó, padre que celebra missa com vinho, beijo em garota embriagada, sono ao volante, traição e até término de noivado são usados como desculpas criativas. Eu não vou ficar lendo para não ficar chato para vocês aqui, porque o intuito é outro, tá? É para eu explicar para vocês que isso não deve ser usado. Não adianta usar esse tipo de coisa em recurso. O recurso ele tem que ser técnico, ele tem que ser elaborado com base na legislação de trânsito, nas resoluções, no direito administrativo e no direito constitucional. Até mesmo aquelas multas que aparentemente está perfeita, eu recomendo sempre que as pessoas recorram, os motoristas e os condutores recorram, porque a administração pública, ao ser provocada em um processo administrativo, ela pode cometer erros que esses erros, por si só, eles acabam invalidando o processo administrativo para imposição de alguma penalidade de trânsito, seja ela para a imposição de uma multa, seja para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, ou até mesmo para a imposição da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Vamos pegar só um desse exemplo aqui que é muito engraçado. São 16 as melhores desculpas esfarrapadas selecionadas pelo Detran de São Paulo. A primeira foi em Ribeirão Preto em 2006. O cara diz o seguinte: estava no rancho, bebia cerveja sem álcool. Isso ele colocou no recurso, tá? Ele colocou no recurso. Bebia cerveja sem álcool. Um amigo colocou cerveja com álcool na minha latinha. Não percebi, me considero inocente. Outro dia eu recebi um recurso, pessoal, para analisar. E no recurso, a pessoa, lógico que eu não vou divulgar quem é, mas a pessoa estava pedindo desculpa e que ela nunca mais iria cometer isso. Não adianta, o recurso tem que ser elaborado de forma técnica. O Detran e os órgãos de trânsito colocam esses formulários nos sites dele já para vocês cometer esse tipo de erro mesmo. Eles não têm nenhum interesse que vocês ganhem o recurso, que vocês tenham êxito no recurso. A administração pública não quer isso, nós sabemos disso. Por isso que você tem que mandar um profissional fazer para você, e esse recurso tem que ser de forma técnica. Eu vou dar um exemplo, são vários, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma lida, eu vou deixar o link para vocês lerem essa matéria. Vou deixar um link para vocês, tá? E aí vocês lêem. Gases, olha isso aqui, ó. Gases, para a surpresa do recorrente, lhe foi solicitado que soprasse o bafômetro entre 5 pistas de veículo, todas com trânsito parado em função da própria blitz. O congestionamento se estendia por 500 metros em ambas as direções e fez com que houvesse um altíssimo nível de concentração de gases de escape de veículos, inclusive movidos a álcool, o que gerou insegurança ao recorrente. Isso porque os gases poderiam alterar os resultados dos testes. Essa foi uma desculpa. Não cola, né? A gente sabe que não cola, ninguém, não sejamos tão ingênuos para fazer isso, tá? Então o que eu quero? Eu vou mostrar para vocês como se deve fazer um recurso. Eu vou pegar um recurso de um acervo que nós temos e vou mostrar para vocês. Olha, veja, durante esses
esses anos todos que nós atuamos no direito de trânsito, né? Então nós acabamos fazendo recursos, diversos recursos que tivemos êxito para os nossos clientes. E aí eu pensei, vou só eu ficar com esse tipo de recurso? Eu acabei disponibilizando isso e eu formei um verdadeiro acervo de recursos de multa de trânsito, cassação de habilitação e suspensão de dirigir e disponibilizei. Eu criei um acervo, deixei ele no Dropbox e aí eu disponibilizo esses recursos. Tem recurso aqui para tudo, tá? Para cassação da habilitação, enfim. Eu vou escolher um aqui e mostrar para vocês como deve ser feito um recurso de forma técnica, para que você não use aquele tipo de embasamento. Então, primeiro você tem que saber fazer a estética do documento, né? Então, você tem que saber o endereçamento, a própria resolução, tanto a 299 como a 182, agora alterada pela 723, que trata da cassação e da suspensão, a 182 e a 723, mais recente, ela trata do procedimento do processo de instauração da suspensão do direito de dirigir e para cassação da CNH. A 299, que é a resolução, ela traz todo o enredo para a elaboração da defesa das autuações de trânsito. Então ela fala que tem que ter o endereçamento, aqui em cima você coloca o endereçamento, né, que seria, neste caso aqui, para a CET, né, para a CET. Esse órgão aqui, o DSV, é a CET. Então você vai colocar aqui, é interessante você colocar a referência de que você está recorrendo, nesse caso auto de infração, e a qualificação do recorrente, certinho, né? A qualificação de acordo como manda a resolução, né? Então tem que fazer esses embasamentos e você vai falar o que você está fazendo. É uma defesa da autuação. Lembrando que a primeira defesa, defesa prévia ou defesa da autuação, como queira, tecnicamente é defesa prévia, mas chama-se também defesa da autuação. E aqui em cima é o fulcro, o fundamento, né? Com base em que você está fazendo? Tem base jurídica, tem base legal para você fazer a defesa? Então, neste caso aqui, a gente fez com base na resolução 299, porque era uma defesa da autuação. A defesa da autuação é para sua primeira contestação. Você vai questionar na defesa da autuação os erros formais, os erros de preenchimento do auto de infração. Lá você vai questionar todos aqueles requisitos que está disciplinado lá no artigo 280. Se tiver alguma falha, não tiver com aqueles requisitos que determina o artigo 280, o auto de infração ele deve ser considerado nulo, né? E deve ser julgado pela autoridade de trânsito insubsistente ou irregular, tá bom? Se você não fez a defesa da autuação ou fez e não teve êxito, cabe um recurso para a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Suponha que você também não ganhe esse recurso aí na JARE. Ainda cabe um recurso que é para o CETRAN, o Conselho Estadual de Trânsito, tá? E aí os dois são um recurso, esse aqui defesa, chamado de defesa, tá? Então tem que ter a qualificação do recorrente com os dados do veículo, enfim, tudo certinho. Aqui você vai narrar os fatos do que aconteceu. Você tem que colocar lá, ele fala dos fatos, né? Ele coloca lá dos fatos e aí você tem que colocar também a fundamentação jurídica. Você tem que fazer a fundamentação jurídica. É desse jeito, não adianta eu fazer igual aqui na reportagem. É colocar a historinha para ver se a autoridade de trânsito vai ficar com dó, nesse caso, porque não vai. Eu inventar a história aqui do gases, né? Não tem como, tá? Pedir desculpa, igual eu já vi em recursos, não tem como. Então tem que ser elaborado de forma técnica para que seja aceito pela autoridade de trânsito, né? Então aqui nós pegamos outro exemplo, aqui já é um recurso, tá? Nós pegamos, então eu vou deixar o link desse material para vocês acessarem. São muitos os recursos. Uma vez acessando esse material, basta você vir, deixa eu voltar aqui para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês. Escolher, por exemplo, vamos escolher um som alto aqui, vamos escolher, você digita aqui ó, o que você quer, nesse caso eu digitei som alto, vamos escolher um recurso, é esse daqui. Para baixar basta você vir aqui, clicar, né? Vamos baixar esse recurso para vocês verem ele
em formato Word. Já vamos salvar na área de trabalho para eu ter acesso para vocês, tá? Vou pausar o vídeo e vou acessar ele lá, tá? Só um minutinho. Olha, então aqui baixamos ele em formato Word, né? Então tá como eu estava falando para vocês, lembra? Aqui em cima vai o endereçamento, para quem vai o recurso, nesse caso aqui é um recurso, vai para a Jari, tá? A qualificação do condutor, do motorista infrator, e aqui mais uma vez o recurso. Lembrando que nesse caso aqui tem um pequeno erro que não é apresentar, é interpor, tá? Interpor recurso administrativo, requerendo o cancelamento da multa, face o auto de infração, aqui é dos fatos, mais uma vez o fundamento, aqui é dos fatos, né? E mais embaixo você coloca a fundamentação jurídica. Neste exemplo aqui nós tínhamos uma autuação por uso do som alto. Lembrando que o uso do som alto está previsto lá no artigo 228, só que ele tem algumas regras que devem ser cumpridas. Lá na resolução 204 de 2006, essa resolução ela se baseou em norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a resolução número 1 e número 2 de 90, e estabelece o nível de pressão sonora máximo de 80 decibéis, medida a 7 metros do veículo, sendo que para distância diferente devem ser considerados os valores constantes na tabela anexa à resolução. Enfim, tem todo um procedimento a ser seguido e os agentes da autoridade de trânsito geralmente não seguem esse procedimento, e aí você deve fazer uma análise disso, né? Deve fazer uma análise. Aqui mais embaixo, tá vendo a fundamentação jurídica? Aqui não tem historinha, não tem desculpinha, é tudo elaborado de forma técnica, tá? Nesse caso aqui, além do agente da autoridade de trânsito não ter seguido o enredo correto como manda uma resolução que existe a respeito do som alto, o cliente também não foi devidamente notificado. Então ele tem que receber a dupla notificação, como manda o artigo 280 e 281 e a súmula 312 do STJ, né? Essa súmula ela determina que a autoridade de trânsito, para impor a penalidade, tem que dar a oportunidade para o motorista infrator se defender, né? Ampla defesa e o contraditório. Então tem que haver a dupla notificação do motorista, súmula 312. E aí foi sendo feito aqui o recurso. Eu vou chegar com vocês até o dos pedidos. Nos pedidos, então veja, é uma petição elaborada de forma técnica com a fundamentação jurídica. Primeiro, o endereçamento correto, a qualificação do recorrente, o fulcro, que é o embasamento, tem que contar os fatos, a fundamentação jurídica e tem que ter o campo dos pedidos, ok? E aí, nos pedidos, você requer aquilo que a legislação te permite. E por final, eu sempre coloco nos recursos que a decisão seja fundamentada. Veja, por fim, pugna-se que todos os argumentos sejam motivadamente cotejados. Tem que as decisões do poder público e do judiciário devem ser motivadas, tá? Deve ser motivada, senão não é uma decisão. A decisão ela deve ser nula, cotejada sob pena de ser reivindicado nas próximas fases recursais a aplicação analógica do princípio de que todo argumento que não for contestado deverá ser considerado como verdadeiro, o que o faz com fulcro no artigo 5º no artigo 15 e 489 do CPC. Aqui utilizado no direito administrativo, pessoal, supletiva e subsidiariamente, tá? O novo Código de Processo Civil, nesse artigo 489, ele fala o que é uma fundamentação da decisão jurídica. E o artigo 15, ele fala da utilização subsidiária e supletiva em outros ramos do direito, como é o caso da decisão administrativa, tá bom? Então esse era um exemplo para vocês, para a gente não ter mais esse tipo de coisas, né? Então o Detran até satiriza, né? Desdenha dos condutores, porque os condutores não foram de forma séria também requerer exercer o seu direito.
tá bom? Então era uma dica que eu tinha para deixar para vocês. O link está na descrição do vídeo de todo esse material para vocês adquirir. Se tiver dúvida, deixe nos seus comentários, entre em contato conosco, que será uma satisfação imensa em respondê-los. Forte abraço para você, até o próximo vídeo.